Olá, meus queridos do 7º ano. A videoaula de hoje iremos começar a fazer as correções das atividades. Iniciaremos com o assunto proporção. Então, vamos começar. Primeira questão. O desenho se manifesta da composição formada A. De onde se vê o objeto. B. Dos elementos visuais, ponto, linha e forma. C. Através dos lápis 2B, 4B e 6B. Ou D. De uma ilusão de ótica. Olha o tempo. E aí, vocês marcaram qual questão? Vamos ver quem acertou. B. O desenho se manifesta da composição formada dos elementos visuais, ponto, linha e forma. E aí, quem é que vai estar carinha no caderno? Lembra do nosso visto? Carinha feliz porque acertou ou a carinha triste porque errou? Põe aí com essa canetinha vermelha. Não vale enganar a professora. Vamos para a questão 2. Segunda questão. Quais as formas básicas para o desenho? A. Cubo, trapézio e triângulo. B. Círculo, quadrado e retângulo. C. Cubo, cone e circunferência. D. Círculo, quadrado e triângulo. Olha o tempo. E aí, qual vocês marcaram? Qual a alternativa correta? A D. Círculo, quadrado e triângulo. Mas, tia, círculo não é a mesma coisa que circunferência? O quadrado não é a mesma coisa que cubo? Vamos aqui, ó. Nós estamos falando das formas básicas, que são as formas iniciais. Ainda não entramos nas formas espaciais. Então, quando você falar formas básicas do desenho, nós estamos falando do círculo, quadrado e triângulo. Quando falar das formas espaciais, aí já é aquela de que é a questão da forma tridimensional. Aí entra cubo, o cone e a circunferência. Tá ok? Quem acertou, põe a carinha aí de vermelho, olha. Quem acertou, a carinha feliz. Quem errou, a carinha triste. Mas não fique triste, a gente não vai enganar a professora. Estou de olho em você. Terceira questão. Quando iniciamos um desenho, devemos observar primeiro o quê? A. As cores daquele desenho, daquele objeto. C. O peso. D. O tamanho do objeto. Ou C. A forma do objeto. Olha o tempo. Então, quando iniciamos um desenho, precisamos observar o formato. Lembra que na questão anterior, as formas básicas, círculo, quadrado, triângulo. Pois é, precisamos observar primeiro a forma dele, tá? Então, quem marcou a letra C, olha a estrelinha aí. E aí, não esqueça de colocar a sua carinha aí de visto, tá? Vamos para a quarta questão. Quarta questão. Qual dessas imagens corresponde à sobreposição de formas e a variação de tamanho? Variação de tamanho das formas. Vamos lá. Alternativa A.
Variação de forma são as imagens 3, 3, 5 e 6. E sobreposição de forma 1, 2 e 4. Tia, A1 é sobreposição de forma. Olha a questão polêmica. Saudade dessas nossas questões polêmicas que a gente fazia na sala para a gente discutir sobre o assunto. Afinal, vocês estão estudando? Eu vou olhar o caderno de vocês quando eu voltar. Eu vou querer ver todo esse exercício lá e com a sua carinha respectivamente. Não vão me enganar. Essa é aquela questão que o Hélio já ia levantar a mão e começar a questionar. Vamos lá. Explicações. Porque a primeira imagem ela é uma sobreposição e não uma variação de tamanho. Apesar que ela parece ser uma variação de tamanho. Ela é uma sobreposição porque a sobreposição ela faz com que eu esconda, ou eu não, que o objeto, quando eu desenhar, ele oculta uma parte do outro elemento. Aí, nesse caso, são vários vasos. Então, o primeiro vaso, ele oculta uma parte do segundo, o segundo oculta uma parte do terceiro, o terceiro oculta uma parte do quarto, e assim vai sucessivamente. Por mais que ele vá diminuindo, ele me dá a sensação de profundidade. É como se eu tivesse uma sequência de vasos na minha frente. Então, quando eu enxergo uma profundidade. No meu desenho, eu preciso repassar isso do ponto de vista. Então, se o meu primeiro elemento está na frente de todos os outros terão uma parte ocultada. Isso é uma sobreposição de forma. Tá? Concordam? Não concordam? Podem fazer seus comentários aí. Segunda. Repare aqui, também é uma sobreposição de forma. Por quê? Há várias pessoas, vários rostos, né? Uma sequência, como se fosse uma escadinha de rostos. E atrás, ele tem uns cilindros, é como se fossem umas torres. E atrás das torres, ó, olha, existe rosto. Atrás do rosto, existe torres. Atrás, olha, o atrás das torres, existe como se fosse uma sequência de prédios. Reparou? Até na minha forma de explicar, existe o atrás, algo que está atrás. Então, a imagem principal, que são os rostos, eles escondem uma boa parte dos elementos que estão atrás. Então, a metade desses elementos atrás estão ocultos. Então, aparece só uma parte. Isso é uma sobreposição de formas, tá? O terceiro quadro, ele está na variação do tamanho de formas. Vamos observá-lo. Há várias pessoas de tamanhos diferentes. E isso faz com que eu perceba quem está mais próximo e quem está mais afastado. Então, aí no quadro, é por isso que ele é uma variação de formas, tá? Então, vamos para o a quarta imagem aqui. A quarta imagem é uma sobreposição. Por quê? Porque existem os 4 elementos que estão na minha frente e ele faz o quê? Ele oculta partes dos elementos que estão atrás, tá? Só um complemento do elemento da imagem 3 é que a variação de forma está distribuída. Então, eu consigo ver vários tamanhos distribuídos na imagem. É que eu esqueci, relembrei, tá aí. Quarta imagem é sobreposição. Existem os 4 primeiros que ocultam uma parte da faixa, que ocultam uma parte da estrada, e assim ele só vai me dar uma perspectiva de profundidade. Tá? Quinta imagem, uma variação de tamanho, mas tia, a imagem não está nem longe
mas também não está próximo. Porque é uma variação, ó, olha o nome, variação de tamanho. Então, a árvore, a sua proporção em relação à árvore, você é menor do que a árvore. Uma árvore já crescida, bem distribuída, bem volumosa, você é menor do que a árvore. Então, isso é uma arte urbana, tá? É um grafite. Então, se o grafiteiro fosse reproduzir alguém regando uma árvore, a imagem não tinha que ser menor, então ela tinha que ser maior do que a árvore. Então, por isso é uma variação de forma, porque para eu ter essa noção de que existe uma menina regando uma árvore, a menina precisa estar num tamanho maior do que a árvore. A sexta questão é, a sexta imagem é também essa relação de variação do tamanho. Quando eu vejo uma pipa da minha direção para o céu, a pipa ela é pequena. Então, a pessoa que está empinando é maior do que a pipa. Mas quando eu mudo o ângulo, eu olho da direção da pipa para o chão, a pipa ela é maior, porque há um distanciamento entre as imagens. E a sombra da pipa é menor ainda. Então, existe três tamanhos. O tamanho da pipa, que eu vejo do alto, da direção da pipa. Um menino, que é o segundo tamanho. E o terceiro, que é a sombra. Tá? Esclarecido? Crises? Podem postar aí nos comentários. E aí, quem acertou? Essa questão é aquela questão polêmica que a gente discute na sala de aula. Vamos lá. Olha a carinha de feliz, a carinha de triste. Põe aí com a canetinha vermelha, tá? Quando eu voltar às aulas, eu quero ver essas carinhas no caderno de vocês. Quinta questão. Observem as imagens. E você vai observar as três imagens e você vai responder de acordo com as alternativas. A. Em qual ou quais obras foram usados principalmente pontos? B. Em quais ou qual obras ou obras os artistas trabalharam com linhas retas? C. Em qual obra ou obras os artistas trabalharam com ponto, não de forma convencional, mas com uma forma geométrica? Essa outra questão de observação. Aí você vai aplicar a teoria, de trabalhar essa questão do olhar para o objeto, né? Então, vamos para as questões. Quem acertou essa? Separa a canetinha aí. Vamos ver. Questão A, quais são as imagens? 1 e 2. Questão B. É a terceira imagem. E a letra C? Somente a primeira. Só para não ter dúvida na questão A, que é outra quase polêmica. Vamos ver aqui. Ó. Quando ele fala pontos, ó, repare que a letra A e a letra C, eles falam de pontos. Pontos, mas aí ele fala usando pontos. E o outro, ele fala pontos não de forma convencional. Então, ou seja, a questão A, ele fala quais são as obras que foram usadas principalmente pontos. A 2, ele é todo pontilhado. E a primeira, isso é um ponto, só que de uma forma geométrica. Ele é como se eu pegasse um pontinho e eu fosse abrindo, até ele formar uma circunferência, formar um círculo, formar uma outra dimensão. Tá ok? Então, é por isso que a questão A, ela é a 1 e a 2. A B, reto. Se você for ver um desenho, é uma caricatura e só é traço, só é linha reta.
E a C, como já expliquei aqui na alternativa A, é pontos, só que de uma forma não convencional, ele é mais abstrato. Quem acertou, põe a carinha aí, não esqueça de colocar a carinha. Sexta questão. Sexta questão. À medida que os conceitos artísticos foram mudando, os desenhos passaram a ganhar autonomia e sendo utilizados nos mais diversos segmentos profissionais. Cite quais profissões utilizam da técnica de desenho. O desenho, ele se encontra em vários setores. Então, você vai aqui, é para você escrever, citar quais profissões que você conhece que utiliza a técnica do desenho. Eu coloquei aqui como resposta, olha, quais são as profissões? O desenhista, o arquiteto, engenheiro, o designer de games, a costureira, quando ela vai fazer a roupa, ela precisa desenhar, a figurinista, que desenha figurinos para teatro, tatuador, precisa ter uma técnica de desenho muito boa para fazer os desenhos. Tem grafiteiro, tem... Quais são os outros que vocês colocaram? Vão me respondendo aí nos comentários, tá bom? E aí põe a carinha de quem fez essa questão, tá bom? Sétima questão. Qual a finalidade do desenho figurativo? Desenho figurativo tem a finalidade de representar formas que reproduzem artisticamente a forma humana, os elementos que compõem a natureza e tudo que foi criado pelo homem. Então, quando eu falo de representar a forma, o meu desenho figurativo, ele vai me apresentar, ele vai mostrar uma imagem que eu consiga reconhecer aquela forma. Pode ser um rosto, um corpo, pode ser a natureza, pode ser elementos, como qualquer elemento que eu consiga observar e consiga reconhecer aquela forma e identificar, tá? Em contrapartida, nós temos... não esqueça de colocar a carinha aí, quem acertou essa, tá? Carinha de feliz e carinha de tristinho. A canetinha vermelha, tá no seu caderno. Então, na oitava questão, nós estamos falando agora de desenho abstrato. O desenho abstrato, ele é o oposto do desenho figurativo. Então, vamos ver aqui qual a finalidade dele. Ele não se prende à imagem real do objeto, mas sim à ideia, um conceito de se expressar. No desenho figurativo, a gente reconhece a imagem, a figura, o objeto. No abstrato, ele vai me dar só apenas um conceito, uma ideia, uma sensação. Então, às vezes, quando eu olho um desenho abstrato, nem sempre o que eu compreendo é o que o autor queria repassar. Então, é mais uma questão de sentimento referente àquilo que eu tenho de conceito, aquilo que eu tenho de ideia. Então, o desenho abstrato, ele segue por essa linha, tá ok? Não esqueça aí, olha, tá? Põe aí a carinha feliz e a carinha triste se você acertou ou se você... Mas se você colocou algo parecido, a gente também tá dentro. Se foi algo de conceito, né? Está valendo. E aí? Você acertou mais carinha triste ou acertou mais carinhas felizes? Aí, gostaram da aula de hoje? Não esqueça de dar nosso like aí na página, tá? Compartilhem, estudem.
E na próxima semana continuaremos a revisar as atividades, tá? Se você gostou das carinhas, lembrando nossas aulas, dos cadernos, dos nossos vistos, então as carinhas estão aqui para relembrar a nossa aula, ficar um pouquinho mais assim de contato junto, tá bom? Beijo, tô morrendo de saudade. Até a próxima videoaula.